Sejam bem-vindos ao Polaris. Hoje nós vamos receber Ari Rainsford. Nos últimos 28 anos, Ari tem se dedicado a estudar e divulgar a obra de Ken Wilber, criador da teoria integral. Ele ministra cursos e palestras, coordena grupos de estudo e traduz livros e artigos do autor. Para ouvir o podcast de hoje, nós recomendamos que você acesse o site arirainsford.com.br para visualizar os mapas ou gráficos da teoria integral. Nós vamos deixar o link aqui na descrição também, ok? Então vamos para a entrevista. Bom, para começar, eu acho que a gente podia fazer de uma maneira resumida, né? Que você pudesse compartilhar um pouquinho da sua trajetória de engenheiro para difundidor aí dos pensamentos do Ken Wilber, né? Então, como que foi isso? Como que foi essa sua trajetória de uma formação em exatas e em instituições renomadíssimas, né? Em ciências exatas, para esse outro lado da espiritualidade, da filosofia? Olha, eu sempre trabalhei nessa área de engenharia, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente racional. Então, as pessoas sempre fazem essa pergunta para mim, como é que eu fui de uma área para outra. Mas, por outro lado, eu nasci numa família já com meu pai, tinha uma busca sobre espiritualidade muito grande, e eu, mais ou menos, desde jovem, também tinha esse interesse nessa busca por espiritualidade. Já bem jovem, já com 15, 16 anos, eu praticamente já tinha lido toda a obra do Allan Kardec, e meu pai trabalhava num centro espírita, e eu também participava um pouco já desde essa época. Então, para mim, era natural esse aspecto de uma busca da espiritualidade, apesar dessa minha linha racional, né? Essa linha da busca pela engenharia e por aí. Mas eu sentia que faltava alguma coisa nisso, né? Eu estava sentindo que faltava alguma coisa. E quando eu vim para São Paulo, eu vim para a Escola Politécnica em 1971, e eu tive um professor que me marcou muito na época. E passou, ele foi meu professor na Poli e tudo mais, depois simplesmente a relação aluno-professor. Mas posteriormente, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu vim morar em São Paulo, eu reencontrei esse professor, esse amigo meu. E nós nos tornamos grandes amigos. E eu reencontrei exatamente num centro espírita. Eu fui procurar um centro espírita, que eu estava voltando, e eu reencontrei lá. E nós ficamos muito amigos. E ele era uma pessoa especialíssima, foi uma pessoa especialíssima para mim ao longo de toda a vida, porque ele também era engenheiro, mas também era espírita e também era um buscador espiritual. Em 1992, ele me deu um livro de presente. Ele disse: eu comprei esse livro aqui, gostei, li, acho que você vai gostar também. E me deu, então, um livro do Ken Wilber. E eu, ao ler esse livro, eu quero A Consciência Sem Fronteiras, o segundo livro que o Ken Wilber escreveu, aquilo deu uma explosão na minha cabeça, né? Parece que tinha acontecido alguma coisa, um mundo novo tinha se aberto para mim. Aquilo que eu estava buscando, aquele livro me abriu um caminho totalmente novo. E eu então comecei, eu estava trabalhando normalmente, né? Eu comecei a comprar todos os livros do Wilber e saí lendo, né? Estudando os livros do Wilber, e fiz isso durante uns 8, 10 anos, quer dizer, faço até hoje, né? Mas quando eu me aposentei, eu já tinha absorvido muito da obra do Wilber, e o que é mais importante para mim, essa obra tinha sido extremamente modificadora, tá certo? Eu me modifiquei muito com o pensamento dele. Então eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estou aposentado, eu acho que acho que eu me sinto na obrigação até de tentar divulgar esse pensamento que foi tão importante para mim, que me fez tanto bem. E a partir daí eu comecei eu
eu tinha um pequeno grupo de amigos, nós fizemos um grupo de estudo, depois eu fui para a Associação Palas Atena, e lá eles me abriram as portas, aí eu comecei a dar um curso lá na Palas Atena, e eu tô dando esse curso já há 17 anos na Palas Atena. E da Palas a coisa foi crescendo, aí eu fui convidado para dar cursos em outros lugares do Brasil, e foi. Aí eu formei outros grupos de estudo, aí comecei a traduzir as obras do Wilber, porque as traduções para mim eram muito importantes, porque era uma forma de eu estudar, né? Porque eu tinha que me aprofundar, quando eu traduzia, eu me aprofundava na obra. E é interessante porque os livros que foram lançados, eu simplesmente ia traduzir e depois eu ia atrás de um editor, tá certo? E foi isso. E cheguei aí a essa situação que eu estou agora, né? Ainda continuando a divulgar o pensamento dele. Quando eu comecei a fazer isso, muito pouca gente conhecia o Ken Wilber aqui no Brasil. Hoje em dia, eu acredito que pelo menos já ouviram falar no Ken Wilber bastante gente. Eu catalogo todos os meus alunos que fizeram meu curso e eu estou por volta de 1.700 alunos que já fizeram meu curso durante esses quase 18 anos, né? Então foi isso aí. Bacana, Ari. E eu vi recentemente, estava vendo uma outra entrevista sua, e você comentou na época que você nunca tinha tido nenhum contato mais próximo com o Ken Wilber, até hoje isso se mantém assim? Você teve alguma outra oportunidade, ou você continua sem conhecê-lo, sem ter uma ligação direta com ele? Olha, veja, não, conhecê-lo pessoalmente eu não conheço, né? Eu conheço através da obra dele, através dos vídeos, dos áudios dele. Então, pessoalmente eu não conheço. Mas nós vivemos a ter assim uma apresentação formal em 2000, acho que foi 2016, que ele fez uma apresentação, uma live aqui para o Brasil, a convite do Marcelo Cardoso, que é o presidente do Instituto Integral Brasil, e o Marcelo então me convidou para participar dessa apresentação. E nessa apresentação é que eu fui apresentado ao Wilber, né? Então ele me viu por vídeo nessa época, mas antes disso nós não tínhamos tido nenhum contato, e posteriormente eu tive mais um contato com ele via e-mail, quando foi do lançamento de um livro que eu traduzi, que é a obra-prima dele, que eu considero, um livro chamado Sexo, Ecologia e Espiritualidade, que foi lançado, a minha tradução foi lançada aqui no Brasil em 2018, e naquela época, aliás, 2019, e naquela época, então, eu mandei um e-mail para ele pedindo se ele poderia gravar um vídeo, né? Falando sobre esse lançamento do livro aqui no Brasil, e ele foi extremamente atencioso e cortês e me mandou esse vídeo, então. Então foram os dois contatos que eu tive com ele, foram esses. Foi nessa live e posteriormente através de e-mail. Legal. E Ari, tem uma fala sua que eu achei muito interessante, que por mais filosófica que seja a teoria integral, ela é explicada por meio de gráficos, né? O que acabou aproximando ali o conteúdo da sua visão um pouco mais racional, né? De exatas, de engenheiro, e outras pessoas podem ter essa aproximação, né? Por meio dessa especificidade da obra, né? Dela ter o gráfico ali, os quadrantes, enfim. Eu queria usar um pouquinho dessa analogia para que você fale. Eu sei que a teoria é longa e para a gente não se estender muito aqui, se você puder falar. Olha, eu costumo brincar, o único filósofo que usa gráficos é o Wilber. Então eu dizia, para o engenheiro, isso é o céu, né? Então eu sempre brincava a esse respeito. Bom, vamos falar então um pouquinho assim sobre a teoria integral. Primeiro é interessante a gente entender qual é a proposta do Wilber. O Wilber ele dedicou a vida dele inteira, desde os 20 anos de idade, a uma busca de conhecer o ser humano. E diga-se, é interessante entender isso, porque ele era da área de exatas também, tá certo? E estava na época já fazendo um curso, tirando um PhD
em bioquímica, e ele conta que chegou a ele um livro, Tao Te Ching, do Lao Tse, e quando ele leu aquele livro, aquilo explodiu na cabeça dele. E naquele momento, então, ele resolveu jogar tudo para o alto e seguir esse caminho de buscar o conhecimento do ser humano, tá? Então, esse é um caminho muito bonito dele e foi uma coisa extremamente inspiradora. E desde então, ele se dedicou a isso. Então, a proposta dele, basicamente, é conhecer o ser humano, mas de um sentido muito prático. Por quê? Porque na medida em que nós nos conhecermos, a vida fica mais fácil. A gente consegue viver melhor se nós conseguirmos nos conhecer. O Wilber faz uma metáfora com um sistema operacional integral, tá certo? Ele diz o seguinte: olha, nós temos um sistema operacional integral, um sistema operacional dentro de nós, que é como nós funcionamos. Ao viver, o que a gente está fazendo a cada segundo da nossa vida é receber input de fora, processar esses inputs e sair com output sob a forma de pensamentos, de ações, de sentimentos, de emoções. Isso é o que a gente está fazendo a cada momento da vida. O problema é que a gente não conhece esse nosso sistema operacional. Então, a proposta da metateoria integral, o modelo integral, é exatamente nos mostrar como é que nós funcionamos. É como se fosse que ele está nos dando um mapa do ser humano. Tá? Eu brinco sempre que, na verdade, ele está dando para nós um GPS. Porque à medida que a gente vai entendendo a teoria integral e, ao mesmo tempo, praticando, isso é que é o mais importante, a cada momento da vida, e já isso se torna um hábito depois que você conhece a teoria, tá certo? Você fica muito mais fácil viver. Você vai estar indo por um caminho, o caminho está indo errado, recalculando, volta para cá. Então, ele vai seguindo a gente. Então, a metateoria integral é um mapa do ser humano, tá certo? Então, ela tem duas características fundamentais. Primeiro, eu gosto muito desse nome de metateoria integral, apesar de que ele usa diversos nomes. Ele usa teoria integral, ele usa modelo integral, ele usa modelo AQAL. Depois nós vamos falar o que é esse AQAL, EAK, AL, tá certo? Mas eu gosto desse termo metateoria integral porque a teoria integral, na verdade, ela é uma teoria que ela integra todas as teorias que existem, todo o conhecimento humano, em todas as áreas. Isso, quando a gente diz isso a primeira vez para as pessoas, fica meio difícil as pessoas acreditarem. É natural que seja assim. Porque o Wilber trabalhou com todas as ciências, ele trabalhou com toda a filosofia oriental, ocidental, com filósofos pré-modernos, modernos e pós-modernos. Ele trabalhou com as artes, ele integrou as artes e integrou também as tradições de sabedoria, espiritualidade, tá certo? Então, tudo isso está embutido na teoria integral. Ele é um conhecimento muito amplo. E o que ele fez, na verdade, foi fazer essa integração do conhecimento humano. E, através dessa integração, então, ele nos deu a possibilidade de nós nos conhecermos, cada um de nós se conhecer. Eu sempre gosto de fazer um mapa da teoria integral, uma imagem da teoria integral, como se fosse um quebra-cabeça, que você tivesse as diversas pecinhas de cada quebra-cabeça. Cada pecinha dessa, ela é um conhecimento. Então, dentro da pecinha, esse conhecimento é válido, porém, esse conhecimento é limitado. Então, quando você sai da pecinha, esse conhecimento não vale mais, porque esse conhecimento é limitado. Mas se você tiver uma outra pecinha, um outro conhecimento que você possa encaixar aí, e você for encaixando todos esses conhecimentos, você forma o quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça ainda é uma verdade parcial, mas é uma verdade muito mais abrangente. Então, a teoria integral é isso. Ela é uma forma de nós nos conhecermos. Isso é o primeiro passo da teoria integral. Agora, uma vez nós nos conhecendo, e a teoria nos dá as ferramentas para nós nos conhecermos, aí vem o segundo passo, que é o passo mais importante, que é o passo de você, como o Wilber diz, você fazer um upgrading do seu sistema operacional.
O nosso sistema operacional atual é um sistema que já funcionou muito bem nos últimos 300, 400 anos na era moderna, mas que agora não consegue mais resolver os problemas atuais da humanidade. Já são problemas integrais, problemas globais. Então, ele está limitado, ele não consegue mais. Então, o que o Wilber nos propõe é que a gente faça um upgrade no nosso sistema operacional para um outro sistema operacional, que ele chama de sistema operacional integral, no qual, então, nós vamos ter a capacidade de resolver os problemas atuais. Quando o Wilber começou a fazer o estudo dele, tá certo? Ele se propôs a estudar, ele estudou as escolas de psicologia ocidentais e as tradições orientais. E naquela época, então, quando ele estava fazendo esse estudo, lá pelas tantas, ele chegou a um certo impasse. Duas visões conflitantes. Ele estava estudando a psicanálise do Freud, e o Freud dizia que se você quiser ser feliz, você tem que fortalecer o seu ego. E o Buda, quando ele estudou o budismo, dizia que se você quiser ser feliz, você tem que morrer, e esse morrer é metafórico, morrer para o seu ego. E então são duas proposições que são aparentemente conflitantes. Qualquer pessoa normal vai dizer ou o Buda está certo, o Freud está errado, ou o Freud está certo, o Buda está errado. E a genialidade do Wilber na época foi dizer exatamente isso. Ele disse assim, eu não posso aceitar que dois gênios da humanidade, como eu considero tanto o Freud quanto o Buda, tivessem errado 100%. Então, a única saída é que cada um esteja certo, mas parcialmente certo. Então, isso passou a ser o lema da teoria integral. Todo mundo está certo, mas parcialmente certo. Ninguém tem a verdade absoluta. E é dessa integração dessas verdades parciais é que surge, então, esse mapa que vai nos ajudar a viver melhor. Bom, vamos falar rapidinho sobre esses 5 componentes que compõem a teoria integral. Posso falar ou vocês querem fazer alguma pergunta antes? Vamos em frente. Então, vamos lá. Então, são 5 componentes. Vamos começar. São os níveis, as linhas, os estados, os tipos e os quadrantes. Os quadrantes integram esses 4 componentes iniciais. O Wilber gosta de brincar dizendo que os quadrantes são o palco em que os outros 4 personagens atuam. E os quadrantes, que foi a grande sacada dele, é que faz essa integração disso tudo. Bom, então, a gente pode ir passo a passo em cada um desses componentes, porque nós estamos vivenciando todos eles a cada momento sem nos darmos conta disso. Começando pelos níveis, tá certo? Eu vou propor a vocês o seguinte, pensem como é que vocês são agora e como vocês eram há 20 anos atrás. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, são 2 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, vocês hoje são iguais ou diferentes? Vocês se modificaram nesses 20 anos ou são a mesma pessoa de 20 anos atrás? Essa é a primeira pergunta. Não, mudamos bastante, né? Mudamos bastante, né? Com certeza nos houve uma modificamos. Mudança muito grande. E a segunda Espero que tenhamos amadurecido, né? E essa é a segunda pergunta. Mudaram para melhor ou para pior? Exato. Não, pode dizer. É claro, espero que para melhor, né? É claro. Isso está em nós. Nós amadurecemos, nós aprendemos uma opção de coisas que nós não sabíamos, né? Então, esse movimento é um movimento que há uma mudança e uma mudança para melhor. Então, essa vivência, essa sensação que nós temos, porque isso não é uma coisa racional, é uma coisa que a gente sente, não, eu hoje sou diferente do que eu era no passado e hoje sou melhor do que eu era no passado. Isso é representado no modelo integral pelos níveis, é o primeiro componente, tá certo? Os níveis é que caracterizam essa mudança e essa mudança para melhor. Quer dizer, nós estamos evoluindo, nós estamos nos desenvolvendo.
O segundo componente, que são as linhas. As linhas, eu vou perguntar para vocês o seguinte, olha, existem determinadas coisas que para vocês, para cada um de vocês, é muito fácil de fazer, vocês fazem sem nenhuma dificuldade, ou de aprender tranquilamente, não há dificuldade nenhuma. Então, existem algumas coisas que são assim. Outras coisas já são mais difíceis. Se vocês quiserem realmente se dedicar a elas, vocês têm que se esforçar, têm que estudar, têm que se exercitar, etc. Né? E tem um terceiro grupo de coisas que a gente já diz assim, olha, isso não é para mim, isso eu já joguei a toalha, isso não é para mim, isso não adianta que eu não vou conseguir fazer essas coisas. Tem essas coisas, vocês sentem que vocês têm essas 3 classes de coisas? Sim. O futebol está aí para provar a terceira para mim. É o impossível. Para mim também. Então somos dois do futebol. Sempre fui perna de pau total. Bom, então, vejam, é claro que aquilo que eventualmente pode ser fácil para mim, pode ser difícil para o André e mais difícil para você, porra. Ou impossível para você. E essas coisas, cada um de nós vai ter. As coisas são fáceis, são difíceis, ou são impossíveis, né? Então, isso aí é representado pelas linhas. Por que são essas coisas? Essas coisas são os diferentes talentos, as diferentes habilidades. Hoje em dia a gente pode falar as diferentes inteligências, né? As inteligências múltiplas. Essas são representadas pelas linhas. E ao longo de uma vida, a gente tende a trabalhar umas 3 ou 4 linhas dessa, no máximo. A gente não consegue abarcar tudo que é possível de ser trabalhado. A gente se desenvolve, por exemplo, cognitivamente, a gente se desenvolve, eventualmente, moralmente, a gente se desenvolve interpessoalmente, as nossas relações, isso também é um processo de desenvolvimento, e tudo isso, então, são linhas de desenvolvimento ou inteligências múltiplas que nós vamos desenvolvendo, tá certo? Então vejam que aqui você já começa a ter uma primeira ideia de integração, porque eu falei para vocês o seguinte, vocês hoje se sentem melhores do que eram há 20 anos atrás. E eu falei, isso é medido, vamos dizer assim, pelos níveis. Só que a gente se desenvolve em diferentes talentos, em diferentes linhas, em diferentes inteligências. Então, eu posso estar mais desenvolvido, por exemplo, cognitivamente, menos desenvolvido moralmente, menos ainda interpessoalmente, um pouco melhor emocionalmente, uma linha de desenvolvimento emocional. Então, vejam que a gente já consegue mostrar, ou consegue sentir que se nós colocarmos uma escala em que os níveis ficam como sendo essa escala, tá certo? Nós podemos medir onde nós estamos nas diferentes linhas de desenvolvimento. Na linha cognitiva, na linha moral, na linha interpessoal, na linha emocional e assim por diante. Tá? E vejam que esses foram mapas que foram criados principalmente ao longo do século XX, principalmente pela psicologia do desenvolvimento, né? Em que os pesquisadores eles olharam para o ser humano sob diferentes perspectivas e procuraram ver como é que esse ser humano se desenvolve em cada uma dessas perspectivas. Então, o Piaget, por exemplo, estudou o desenvolvimento cognitivo da criança, tá certo? E então ele criou o seu mapa, ele criou o seu modelo com diferentes níveis. Então vejam que aí você pega uma linha cognitiva, um modelo do Piaget, você pode trabalhar essa linha pelos diferentes níveis, os níveis como escala, tá certo? Os outros fizeram o mesmo. O Lawrence Kohlberg estudou o desenvolvimento moral do homem. Então, ele criou o seu mapa também com diferentes níveis de desenvolvimento moral. O Maslow, por exemplo, ele estudou o linha das necessidades, quais são as necessidades humanas. Então, todo mundo conhece a pirâmide do Maslow, que as necessidades, à medida que a gente vai subindo de nível, as nossas necessidades vão mudando, certo? Então, vejam que você já começa a fazer uma amarração entre níveis e linhas. Tá? Porque você já começa a se conhecer vendo onde é que você está em cada uma dessas linhas, usando os níveis como uma escala comum para isso. Tá? Legal? Muito bem. Então, vamos agora para o terceiro componente, que são os estados.
Os estados, eu vou falar para vocês o seguinte, eu agora estou conversando com vocês e vocês estão me ouvindo, André e Conrado, tá certo? Mas e quem tá falando mais comigo agora é o Conrado, tá certo? Então, agora a realidade de vocês é essa, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, estão processando, estão interpretando, estão procurando entender, certo? Mas certo. Eu só estou ouvindo a voz do Conrado aqui agora, e olha que isso é uma brincadeira apenas. Então, pode ser que o André esteja dormindo, tenha pegado no sono, tá certo? Bom, se o André pegou no sono, vamos supor, essa realidade agora de que eu estou falando e vocês estão me ouvindo, ela desapareceu para o André. Agora a nova realidade do André vai ser, se ele estiver sonhando, a nova realidade dele vai ser o sonho, ou se ele tiver entrado num estágio de sono profundo, a realidade subiu tudo, apagou tudo. Então, os estados, eles também são importantes para o nosso viver, porque dependendo do estado que nós estivermos, a realidade vai ser diferente. E não são só os estados naturais, vigília, sonho, sono profundo. Por exemplo, um estado qualquer, se eu acordo de manhã um dia muito otimista, estou num estado bem para cima, e no dia seguinte e outra pessoa está ao meu lado pessimista, o mesmo fato vai ser visto diferentemente por cada um. O otimista vai ver de uma forma, o pessimista vai ver de outra. Quer dizer, os estados influenciam também aquilo que nós podemos chamar, entre aspas, aqui de realidade. Tá certo? Uhum. Legal? Legal. Vamos agora... Legal. Eu tenho uma dúvida sobre os estados. Eles são limitados ou são ilimitados? Veja bem, você tem vários tipos de estados. Você tem os estados naturais, que é vigília, sonho e sono profundo, tá certo? Porque eles são chamados de estados naturais porque todos nós passamos por esse ciclo em 24 horas, né? Todo mundo está acordado uma hora, depois dorme, sonha, tem um sono profundo, então esses são estados naturais. Depois disso, você tem outros estados que são chamados estados alterados de consciência. Tá certo? E aí existe uma listagem grande desses estados que foram estudados também pela psicologia, principalmente, em que você tem exemplos de estados alterados. Vou dar exemplo. Um estado meditativo é um estado alterado de consciência, um estado... Quando, por exemplo, as pessoas que correm, né, que fazem maratona, por exemplo, elas estão correndo, elas contam que lá pelas tantas ela entra num estado que não é, parece que elas estão flutuando e elas continuam, elas entram num estado alterado de consciência, né? O sonambulismo é um estado alterado de consciência, a hipnose é um estado alterado de consciência, assim que existem vários, né? Vários desses estados alterados de consciência, que são estados que você pode estar nesse estado, tá certo? E eles podem ser induzidos por drogas. Quando você bebe uma caipirinha, por exemplo, você fica meio alegrinho, né? Quando você bebe a segunda caipirinha, você já fica mais... Na terceira caipirinha, você já está querendo dormir. Na quarta caipirinha, você pode entrar num coma etílico. Então, veja, no caso, o álcool aí está te gerando diferentes estados alterados de consciência e dependendo do quanto você tomar de caipirinha, a intensidade desse estado vai mudando, as características dele vão mudando. Tá certo? Então, existe uma terceira classe de estados que são os estados fenomênicos. Esses estados é aquele negócio. Agora eu estou feliz. Mas daqui a pouco, puxa vida, aconteceu uma coisa, eu fiquei triste de repente. Tá certo? Então, eu mudo esses estados, a gente muda ao longo do dia, a gente pode mudar eles a qualquer momento. Tá certo? Porque os estados, a característica fundamental deles é que eles são características transitórias. Você não fica num determinado estado para sempre. Você fica num determinado nível durante um certo tempo, quer dizer, você fica naquele nível de uma forma permanente, né? Até que você eventualmente passe para o nível seguinte. Agora, o estado não. O estado, a cada momento da vida, a gente está mudando o nosso estado. É uma característica transitória. Tá? Ari, e em relação aos níveis, a gente olha para eles como uma escada mesmo. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala das linhas de desenvolvimento, a gente tem ali diferentes linhas que podem ser mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas,
Mas quando a gente olha o nível, a gente está falando um na sequência do outro mesmo, né? Quer dizer, Bom, isso aí é o seguinte, quer dizer, a gente tem que ter um certo cuidado, porque senão a gente entra numa crítica que o Wilber diz que o pessoal faz, que o modelo de evolução dele é linear, e não tem nada de linear, tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, quando eu falei para vocês que todos aqueles pesquisadores fizeram seus mapas estudando o ser humano sob diferentes perspectivas, desenvolvimento cognitivo, moral, etc. e tal, tá certo? O Wilber estudou para mais de 100 pesquisas nesse aspecto, vamos dizer assim, grosso modo, 100 diferentes linhas. Não são 100 porque alguns estudaram a mesma linha e criaram o seu modelo. E ele estudou para mais de 100, isso ele se lançou um tabelão no livro dele, no Projeto Atma, e depois ele repetiu isso no Psicologia Integral, tá certo? A coisa interessante aí foi a seguinte, onde é que o Wilber entrou? Ele estudou essa turma toda, tá? E aí ele verificou o seguinte, que todos esses pesquisadores chegaram a duas conclusões comuns. Que, independentemente da linha de desenvolvimento que você está usando, que você está estudando, certo? Você se desenvolve em estágios, em níveis, tá certo? Essa é a primeira característica. E a segunda característica é a seguinte, nesse processo de desenvolvimento, você não pula níveis. Você não pula do nível 1 para o nível 5. Você tem que passar pelo nível 2, pelo nível 3, pelo nível 4 para chegar ao nível 5. Tá certo? Então, agora, isso não tem nada de linear nesse processo, porque, primeiro, a gente quando diz que está num nível, assim, a gente está na média ao longo do dia, a gente está naquele nível, numa determinada linha, isso em cada linha, né? Porque a gente está em diferentes níveis, em diferentes linhas, tá certo? Então, e isso não, porque eu posso, lá pelas tantas, eu estou num determinado nível, eu posso regredir para um nível de baixo, eventualmente, que é uma característica mais patológica, ou então eu vou buscar mesmo, através, por exemplo, uma terapia, ir lá no nível que eu deixei uma perna quebrada lá embaixo, então eu vou lá para resolver aquele problema para depois voltar. Tá? Então não existe essa linearidade. Quando a gente faz o modelo da escada, parece que a gente está num processo linear, e aí a evolução não tem nada de linear. Não sei. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode pular etapas, né? Não. A gente precisa passar por Tem que passar por todos os estágios. E isso o Wilber não inventou. Isso é uma conclusão comum de todos os pesquisadores que criaram os seus respectivos modelos de desenvolvimento. O que o Wilber fez, a sacada do Wilber foi ver essa coerência nas conclusões de todos eles. Tá? Legal. Perfeito. Bom, partimos agora para os tipos, né? Os tipos, veja bem, eu falei, os estados são características transitórias. Os tipos são características duradouras, permanentes. Nós nascemos com um determinado tipo de personalidade e não mudamos. Pode acontecer, mas normalmente ele não muda. Ela é uma característica mais ou menos permanente, tá? E aí, diferentes pesquisadores foram estudar isso e criaram os seus mapas de tipos, tá certo? Então, o Jung foi o primeiro, né? Tipologia junguiana. Depois nós tivemos o MBTI, a Myers-Briggs Test Indicator, que foi usado durante muito tempo esse modelo em empresas. Hoje em dia, a tipologia que está mais em voga é o Enneagrama, né? 9 tipos e tudo mais. Então, existem diversos tipos. Mas, como é que a gente vivencia os tipos? Vocês querem ver? Um exemplo que possivelmente já deve ter acontecido com vocês, tá? Você tá dirigindo um automóvel e está do seu lado a sua esposa, a sua namorada, a sua amiga, tá certo? E lá pelas tantas, vocês se perdem, certo? Ih, nos perdemos, sabemos onde é que nós estamos. Qual é a reação imediata da mulher? Pegar o GPS, pedir informação. Não tem GPS, Não tem GPS? Não tem GPS. Não, se é GPS, você não estava perdido. Pô, o GPS aí não vale. Não tem GPS. É que o homem esquece do GPS. Faz uma fase da pré-GPS, tá certo? De repente, e agora estou perdido. Qual a reação da mulher?
Parar para perguntar. Exatamente. Vamos parar para perguntar. E qual é a reação do homem? Deixa que eu descubro. Deixa que eu me viro. Deixa que eu me viro. Não, vou parar de perguntar, não. Deixa que eu me viro. Então, vejam, isso é uma tipologia muito simples do masculino e feminino, mas que mostra isso. O homem, o masculino é mais da ação e o feminino é mais da relação. Então, o feminino vai querer logo buscar uma relação, se relacionar com outra pessoa, perguntar. E o masculino, não, deixa comigo aqui que eu faço. Vejam, isso é um exemplo muito simples, uma tipologia, mas que influencia. Veja como é que se influencia também o nosso viver, como é que isso influencia a nossa realidade, entre aspas, como é que isso influencia também os nossos relacionamentos. Isso tudo está dentro desse bojo total aí dos níveis, das linhas e dos estados e os tipos. Tá certo? Muito bem. E aí nós chegamos ao... Como é que integra esse negócio todo? Porque isso tudo são características que... É um mapa, obviamente, vocês entendem, né? Mas a princípio você não tem como integrar isso tudo. Então vem o Wilber e ele colocou... Quer dizer, ele conta isso, ele levou 3 anos, tá certo? Ele ficou 3 anos e meio dentro de casa, sem sair, tá certo? Uma quarentena obrigada, que ele se obrigou, ele não via ninguém, ele disse que ele só via o rapaz que ia levar os mantimentos para ele, e a moça que de vez em quando ia lá limpar a casa dele, e o médico dele que passava uma vez por ano para ver se ele ainda estava vivo, tá certo? Então ele ficou esse tempo todo, ele mergulhou, porque ele queria chegar, ele não estava conseguindo fazer essa integração. Ele já tinha desenvolvido essa ideia dos níveis, das linhas, dos estados e dos tipos, mas ele não estava conseguindo fazer essa integração. Ele levou 3 anos pensando essas coisas, e posteriormente aí ele teve a ideia, e em 6 meses ele escreveu esse livro, Sexo, Ecologia e Espiritualidade, tá certo? Que foi quando ele apresentou o modelo integral pela primeira vez ao mundo. Tá? Então, o que são os quadrantes? Os quadrantes, vamos ver se vocês vão conseguir, a gente consegue visualizar, porque já que é um podcast, não vamos ter as figurinhas, né? Mas vamos ver se a gente consegue visualizar. Olha só o seguinte, não existe nada no universo que tenha apenas... tudo que existe no universo tem um aspecto interior e um aspecto exterior. Tá certo? Não há nada que só tenha um aspecto interior ou um aspecto exterior. Então, essa é a primeira coisa. Se eu passar uma linha vertical, eu posso botar tudo que é exterior do lado direito dessa linha e tudo que é interior do lado esquerdo dessa linha. Deu para visualizar? Perfeito. Perfeito. Vamos ter que quebrar o galho assim. Bom, aí eu passo uma linha horizontal agora. Você vê quando eu passo a linha horizontal nessa linha vertical, eu já formei os 4 quadrantes. Na parte superior dessa linha, tudo que existe no universo tem um aspecto individual e um aspecto coletivo. Então, nós vamos botar o individual acima da linha horizontal e o coletivo abaixo da linha horizontal. Tá certo? Ok. Bom, então nós formamos os 4 quadrantes. Tá certo? O primeiro quadrante, que a gente vai chamar de quadrante superior direito, ele é o quê? Ele é o exterior de um indivíduo. Tá? Então, esse quadrante ele vai representar tudo aquilo que é objetivo. Tá? Agora, eu vou para o segundo quadrante, que é o quadrante do lado desse, ainda em cima, tá certo? O quadrante da esquerda, o quadrante superior esquerdo. Esse quadrante, o que ele representa? Ele representa o interior do indivíduo. Então, são os aspectos subjetivos. Tá certo? Aí agora eu vou descer para o quadrante de baixo do lado esquerdo, tá? Que é o quadrante inferior esquerdo. Esse quadrante, ele representa o quê? Ele representa o interior do coletivo. Tá? E agora eu vou para o quarto quadrante aqui, que é o quadrante inferior direito.
que ele representa? Ele representa o exterior do coletivo, as trocas interobjetivas. O quadrante inferior esquerdo, ele representa as trocas intersubjetivas, tá? Bom, isso tudo, gente, os quadrantes são aparecendo dessa forma assim, parece uma coisa bobinha. Só para vocês entenderem, existem mais de 100 formas de você usar os quadrantes. Óbvio que a gente não tem nem como falar isso aqui agora, mas eles são de uma riqueza impressionante, eles são aplicados a tudo. Mas eu queria agora dizer como é que vocês estão vivenciando cada um desses quadrantes. Podemos? Podemos. Vamos lá. Podemos. Então, vamos lá. Vamos começar pelo quadrante superior direito. O quadrante superior direito é o exterior do indivíduo, é o exterior de cada um de vocês. São as coisas objetivas que eu posso ver em cada um de vocês, que vocês também podem se ver. Tá certo? Os quadrantes têm essa característica. Você pode ver e também os outros também podem ver você. Eu posso me ver nos quadrantes e os outros também podem me ver nos quadrantes. Então, vamos ver. Agora, nesse exato momento, vamos ver algumas coisas objetivas que a gente pode ver em relação a vocês. Vocês estão se dando conta que vocês estão respirando? Agora vocês estão. Agora sim. Vocês não estavam, tá certo? Sim. Então, veja. E eu posso, inclusive, contar quantas inspirações e expirações estão tendo por minuto, tá certo? Vocês estão dando conta que o seu coração está batendo? Agora estão. Mas não estavam antes, né? E eu posso medir a sua pulsação, né? O seu batimento cardíaco. Tudo bem. Vocês devem ter, eu presumo que vocês estejam sentados, mas pode ser que um de vocês esteja em pé, tá? Ou um está de pernas cruzadas e o outro não está de pernas cruzadas, tá? Isso tudo são características comportamentais, que são objetivas também. E se eu estivesse ao lado de vocês, eu poderia ver isso objetivamente. Vocês podem ver isso objetivamente em vocês, tá? Então, esse quadrante, ele foca, no nosso caso, o exemplo que nós estamos dando, ele foca o nosso corpo e os nossos comportamentos. Tá certo? E esse comportamento é um comportamento mais objetivo mesmo, não um comportamento veja bem, subjetivo. O comportamento é sempre objetivo, porque o comportamento, por definição, é aquilo que você pode observar nos outros ou em você mesmo. Tá certo? Se uma pessoa ficar por exemplo, tiver muita raiva e ela explodir, todos nós que estivermos à volta dela vamos objetivamente ver que ela está com muita raiva. Tá certo? Que é o exterior, né? Que é o exterior. Isso tudo aí é no objetivo. Agora eu vou mudar a perspectiva. Eu agora vou para o quadrante superior esquerdo, o do lado aí, no qual são os aspectos subjetivos. Eu não estou mais interessado em ver os aspectos objetivos de vocês, o corpo, o comportamento. Agora eu vou querer saber, por exemplo, o que vocês estão pensando? O que vocês estão sentindo? Vocês estão tendo alguma emoção? Então são todas características subjetivas, tá certo? Então, agora, diferentemente do quadrante superior direito, que é o objetivo individual, em que eu posso olhar para vocês, eu não preciso conversar com vocês para ver que vocês estão com a perna cruzada, tá? Eu posso medir o batimento cardíaco de vocês sem saber, sem conversar com vocês. Agora não. Agora, se eu quiser saber o que vocês estão pensando, estão sentindo, vocês têm que me contar. Então, nós temos que criar um diálogo, certo? Diferentemente do quadrante superior direito, em que era um monólogo, eu simplesmente não preciso conversar com o meu objeto de observação. Agora aqui eu preciso no quadrante superior esquerdo. Então, agora eu estou vendo os meus aspectos subjetivos, ou de vocês, se vocês me contarem. Tá? Certo. Deixa. Agora vamos para o quadrante inferior esquerdo, que é o intersubjetivo, as trocas intersubjetivas. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em comunidades. Nós temos família, nós temos amigos, tá certo? E essas comunidades, essas têm uma respectiva cultura. Elas têm determinados valores que, eventualmente, nos influenciam. Uma cultura familiar, por exemplo, é muito forte no início do nosso desenvolvimento. E
posteriormente, à medida que a gente vai amadurecendo e vai virando adulto, eventualmente a gente pode ir até contra essa cultura familiar, mas no início ela é muito importante. Os valores, tanto individuais como coletivos, os individuais estão no quadrante de cima como os coletivos, eles também são influências nossas. Vocês, por exemplo, o André, o Conrado e o Rodrigo, vocês têm alguns valores em comuns, tá certo? E esses valores em comum é que fizeram com que vocês quisessem criar, por exemplo, esse podcast, para conversar com pessoas diferentes que trouxessem coisas que vocês acham interessantes, tá certo? Então, o quadrante inferior esquerdo, ele vai tratar de valores, ele vai tratar de aspectos culturais, tá? Legal? Perfeito. Agora, vamos para o quadrante inferior direito, que são as trocas interobjetivas. No quadrante inferior direito, agora, são as trocas entre nós. Por exemplo, nós hoje... Como é que vocês chegaram a mim? Vocês chegaram a mim, vocês devem ter ouvido falar de mim, mas como é que vocês me contactaram? Vocês me contactaram através de um e-mail. Ou vocês poderiam ter me contactado através do WhatsApp. Vejam que isso são sistemas objetivos que permitem que haja uma inter-relação entre nós, uma relação objetiva. Então, essas características são mais características sociais, estruturas sociais, estruturas ecológicas, né? Nós vivemos num ecossistema, objetivamente, em que nós estamos interagindo com tudo que está à nossa volta. Então, se o ar está poluído, nós estamos interagindo com isso e todos nós podemos ter doença. Agora, com a pandemia do coronavírus, então, isso ficou muito claro, tá certo? Essa pandemia do coronavírus, nós estamos interagindo, cada indivíduo, cada um de nós está interagindo não só com o vírus, como com todas as pessoas que eventualmente estão passando pela mesma coisa. E olha que isso, o que está fazendo? Isso no quadrante inferior direito, tá certo? Está influenciando, por exemplo, o nosso quadrante inferior esquerdo. Que são os nossos relacionamentos. A forma de nós nos relacionarmos no quadrante inferior esquerdo mudou agora no quadrante superior direito, porque agora nós não podemos mais nos encontrar pessoalmente, não podemos nos abraçar, então nós estamos usando tecnologia do quadrante inferior direito, o WhatsApp, o call, todas essas ferramentas que nos permitem, então, fazer essa relação. Mudou a relação. E, ao mesmo tempo, esse coronavírus ele está influenciando o nosso aspecto subjetivo no quadrante individual, no quadrante superior esquerdo. Nós, eventualmente, podemos estar nervosos, podemos estar deprimidos, tá certo? Então, e a doença, né? Veja bem, e a doença, se nós pegarmos o coronavírus, ela está influenciando o nosso corpo físico, tá certo? No quadrante superior direito. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esses quadrantes, na verdade, eles são 4 perspectivas fundamentais, através das quais nós podemos nos ver e podemos ver tudo que existe. E eles estão sempre interrelacionados, porque vocês têm que entender que isso é um mapa. E como um mapa, é claro que não está separado de mim o aspecto subjetivo, do aspecto objetivo, do aspecto social, do aspecto cultural. Isso tudo está interagindo o tempo todo. Tá? O meu subjetivo influencia o meu objetivo, influencia o meu cultural, influencia o social também influencia os outros 3, o cultural influencia os outros 3, e assim por diante. Existe como o Wilber chama, uma tetra-atuação entre os 4 quadrantes. Eles estão o tempo todo relacionados. Então, veja, agora, se eu quiser olhar para vocês objetivamente, o olhar do médico, por exemplo, tá certo? Eu vou olhar para vocês no quadrante superior direito, o exterior do indivíduo. Se eu quiser olhar para vocês de acordo com o seu aspecto subjetivo, que é o quadrante superior esquerdo, é o olhar do psicólogo. Já não é o médico, é outra perspectiva.
Se eu quiser olhar para vocês do lado, olhar para a nossa sociedade do lado, por exemplo, do quadrante do interobjetivo, eu posso olhar sobre, por exemplo, o aspecto do economista, o aspecto do político, o aspecto do ecologista. Tá? Se eu quiser olhar agora o aspecto intersubjetivo, quadrante inferior esquerdo, essa é a visão do antropólogo, é a visão do hermeneuta. Então, vejam, são todas essas coisas interrelacionadas. Não sei se ficou complicado, porque sem gráficos fica mais difícil da gente explicar. Não sei. Olha, eu recomendo, eu inclusive tô vendo isso olhando para os gráficos, eu tô ouvindo, né, na verdade, o podcast vendo um gráfico, então eu recomendo, inclusive, quem puder pesquisar, entrar no site do Ari e ouvir o podcast vendo, né, esses gráficos, eu acho que faz toda a diferença para o entendimento, acho que facilita bastante. Exatamente. E Ari, só pegando o gancho, você também comentou dos cursos, né, que você há tanto tempo já leciona semestralmente, se eu não me engano, e com esse tempo, né, de isolamento, de pandemia, como é que está essa atividade? As pessoas que têm interesse podem... Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eu tinha uma ideia que eu sempre ficava empurrando com a barriga, tá certo? Que era além de eu dar os cursos presenciais, que eu acho muito bacana, né? Porque presencial a gente tem uma troca de energias muito bacana, né? Mas eu sempre tinha aquela ideia, mas sempre as pessoas diziam para mim: Ari, mas eu moro aqui no Rio Grande do Sul, eu moro não sei aonde, você não quer dar um curso aqui em Porto Alegre, não quer dar um curso aqui em Curitiba. Há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, eu ainda dei alguns cursos desses. Viajava, era cansativo, o curso era um final de semana, ficava muito cansativo para todo mundo e tal, mas ainda dava. Chegou uma época aí que eu ia ficando velhinho, eu falei: não quero mais viajar, não. Então o pessoal fica: mas aí quando é que você vem dar o curso aqui? E eu simplesmente sempre não tinha como. Realmente agora não estou mais viajando e tudo. Mas veja que coisa interessante. Com o coronavírus, o que aconteceu? O que aconteceu é que, pronto, ninguém mais, está todo mundo dentro de casa, tá certo? Todo mundo procurando coisa para fazer. E aí eu me animei a dar o curso via Zoom, tá certo? Falei: vou tentar dar esse curso via Zoom. Olha, em 15 dias eu já fechei 2 turmas, tá certo? Uma turma com 31 alunos e outra com 38 alunos. Nunca minhas turmas foram tão grandes assim. E tem gente da Alemanha, dos Estados Unidos, do Rio Grande do Sul, do Paraná, e acho que também do Nordeste tem alguém. Vejam, então abriu uma nova oportunidade, uma nova forma de eu divulgar o pensamento do Ken Wilber, impressionante, né? Não só para mais gente, como pessoas que eventualmente não podiam fazer o meu curso, que não moravam em São Paulo. Então, veio com essas coisas, essas mudanças existem, quer dizer, uma mudança que houve, tá certo? No quadrante superior esquerdo, vamos dizer assim, né? O aparecimento do coronavírus. Esse aparecimento do coronavírus criou todo um processo aí do distanciamento social, né, no quadrante inferior direito, quadrante superior direito, o coronavírus no quadrante superior direito. Aí o distanciamento social veio no quadrante inferior direito. Isso mudou a nossa maneira de nos relacionarmos no quadrante inferior esquerdo. E, de uma certa maneira, mudou individualmente determinadas crenças que eu tinha, que eu não ia conseguir dar um curso via Zoom, eu só conseguia dar curso presencial. Então, veja que trabalhando os 4 quadrantes aí só com o coronavírus. Fantástico. Ari, a gente tem aqui um jogo de cartas bastante interessante, com perguntas aleatórias, e aí a gente costuma sortear. A gente começou isso numa entrevista anterior, a gente achou interessante, e se você topar, a gente vai sortear uma aqui e fazer para você. Pode ser? Vamos lá. Sortear aqui. A pergunta é:
Algo em que você acreditava no início de sua carreira, mas agora pensa diferente. Olha, essa pergunta, eu acho que essa pergunta é de uma certa forma ela mostra, vamos dizer assim, esse aspecto da evolução. No início da minha carreira, por exemplo, sendo objetivo, no início da minha carreira eu aprendi uma porção de coisas que depois foram evoluindo. As próprias técnicas, as próprias metodologias, tudo isso evoluiu. Tá certo? Então, eu diria que determinadas coisas, quando eu fui fazer o meu curso, minha pós-graduação nos Estados Unidos, já estavam diferentes de coisas que eu tinha feito na minha graduação na Poli. Tá certo? Isso falando em termos objetivos, você falou profissionalmente. Tá certo? Então, dessa forma seria isso, né? E agora, se eu for falar subjetivamente sobre mim, né, aí eu vou dizer para vocês, olha, a minha mudança é impressionante, tá certo? E eu sempre gosto de brincar que, de uma certa forma, eu era um Ari pré-Wilber e depois eu passei a me desenvolver um Ari pós-Wilber, pré-meta-teoria integral para pós-meta-teoria integral. Quando eu comecei a conhecer, a estudar o modelo do Wilber e posteriormente a praticar, porque é importante, eu não falei isso para vocês, porque o modelo em si é uma teoria, tá certo? É um mapa. Agora, ele dá depois a prática de vida integral. A prática de vida integral, você baseado nessa teoria, você tem uma espécie de uma filosofia de prática de vida em que você monta a sua prática de vida. Isso é que é o fundamental. A teoria nos serve como embasamento para nós nos modificarmos e viver melhor. E eu posso dar esse testemunho para vocês que o Ari de hoje é completamente diferente do Ari de 40 anos atrás, até menos, de 30 anos atrás, antes de eu conhecer a teoria integral. Uma das coisas que eu melhorei, que eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente difícil. Eu entrava numa festa, por exemplo, alguma coisa assim que eu não conhecia ninguém, para aquilo para mim era um inferno. Porque eu não conseguia puxar papo com ninguém, eu ficava num canto, escondido, não queria também que ninguém viesse falar comigo e tal. Mudei da água para o vinho. Só esse detalhezinho, que é um detalhe bobo, a minha forma de me relacionar com todo mundo hoje mudou completamente. Tá? Então, as coisas que mudaram na minha vida. Fantástico. E Ari, quando aproveitando esse gancho, uma vez que você é exposto, né, aqui a gente teve de uma maneira bem resumida, né, alguns pontos principais da teoria, mas eu entendo na sua fala que uma vez que você absorve isso intrinsecamente, não tem mais volta, né? Eu imagino que você acaba vivendo, aplicando isso em todos os aspectos da sua vida automaticamente, né, à medida que você vai praticando. É como aprender a dirigir. Tá certo? No início, quando você vai aprender a dirigir, é um inferno, né? Você pensa em tudo que você tem que fazer. Agora é mais fácil, porque agora com carro automático é mais fácil. Mas no meu tempo, era com embreagem, que abaixa a marcha, então bota o pé na embreagem, tira devagarzinho, senão o carro morre, aquele negócio todo. Depois que você aprende a dirigir, aquilo ficou automático em você. Tá certo? A teoria integral é da mesma forma. No início você sente uma certa dificuldade, fica pensando, mas depois vira uma coisa simplesmente automática. Você se dá conta, estou usando, fica tão natural. Eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte: depois que você é infectado pelo vírus Ken Wilber, não o vírus coronavírus, você nunca mais se cura. O coronavírus a gente espera se curar, né? Mas o vírus Ken Wilber, você nunca mais se cura. Se você for infectado por ele, você vai levar ele para o resto da sua vida. Você vai levar a teoria integral para o resto da sua vida. Não tem como fugir dela. Legal, Ari. Bom, para finalizar, a gente também costuma fazer em todos os nossos papos aqui, a gente costuma perguntar uma recomendação de filme e uma recomendação de livro para os nossos ouvintes. Quais seriam suas recomendações? Muito bem. Recomendação de livro, eu vou ter que puxar a brasa para minha sardinha, né? Então, o livro que eu recomendaria seria o livro que é o meu livro do coração do Ken Wilber. É um livro do Ken Wilber, que fui eu traduzir. Eu tive a honra de traduzir esse livro, inclusive, chama-se Graça e Coragem.
é um livro extremamente humano, porque ele é como se fosse um romance. Ele não é um romance, ele é autobiográfico, porque ele na verdade, narra a relação dele com a esposa dele durante o período em que ela estava com câncer. Eles se casaram e ela, ainda na lua de mel, ela foi diagnosticada com câncer de mama e ela teve uma sobrevida de 5 anos. E nesses 5 anos, então, ele acompanhou, ele parou tudo para acompanhá-la. E ela deixou um diário, pediu a ele, baseado no diário dela, de escrever a história dele. E é um livro maravilhoso, porque tem um aspecto humano, da relação humana, das dificuldades, de todas as coisas, e ao mesmo tempo entremeado pela visão espiritual dele, pelo desenvolvimento espiritual dela. Era uma pessoa extremamente espiritualizada, a esposa dele. Então, eu não tenho dúvida em indicar esse livro, Graça e Coragem, tá certo? Como o meu livro de cabeceira, vamos dizer assim. Tá? Legal. Agora, filme. Nossa, filme, eu já vi tanto filme na minha vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a brasa para minha sardinha novamente, tá certo? Esse filme ainda não foi lançado, então eu ainda não o vi. Mas vou ser redundante. Estava para ser lançado ainda esse ano, e eu não sei se vai ser por causa do coronavírus, um filme baseado no livro Graça e Coragem. Então, quando ele for lançado, eu também eu diria para as pessoas para verem, porque eu tenho certeza que vai ser muito bonito. Excelente, Ari. Muito legal. Ari, muito obrigado. Ari, foi fantástico. Eu é que agradeço aí a vocês. Você sabe que a coisa que eu mais gosto de fazer é falar sobre o Ken Wilber, né? Então, falar sobre a teoria integral, não sobre o Ken Wilber, pensamento integral. E vocês me deram essa oportunidade, então eu fico muito agradecido a vocês. Imagina, muito obrigado. Foi uma aula, a gente entende que esse assunto, enfim, é totalmente aderente à proposta do Polaris, né? De às vezes, com um conhecimento novo, mudar uma vida. Em cada história que a gente traz aqui, em cada trajetória, em cada ensinamento, a gente tenta passar um pouquinho desse fator de transformação. Acho que é esse que é o objetivo aqui do nosso podcast. Então, a gente fica muito agradecido mesmo de ter tido esse tempo com você, o papo foi excelente. Eu queria dar os parabéns a vocês por essa iniciativa de vocês, que é uma coisa muito bacana, viu? A gente divulgar coisas que são boas e que podem nos melhorar é uma missão muito importante. Exatamente, e a gente gosta de ter a oportunidade de contribuir também, ajudar a dar tração, né, para esses assuntos, para esses temas, que são conteúdos que a gente entende que precisa ajudar a ter o devido impacto, né, na sociedade, e então foi um prazer muito grande contar com você aqui. Um excelente resto de dia e semana para você. Para vocês também, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço, obrigado.